Olá a todos, eu sou o professor Alex, estou aqui com vocês na aula 27 e nessa aula vamos falar sobre os multiplicadores de Lagrange. Vamos fazer uma parte 1 com a teoria e uma parte 2 com alguns exercícios. Bom, o que vem a ser multiplicadores de Lagrange? Na aula passada, a gente estava falando sobre máximos e mínimos de funções de várias variáveis. Os multiplicadores de Lagrange vão nessa linha. Eles formam uma ferramenta que nos auxiliam a encontrar os extremos dessas funções. Vamos começar essa aula com o seguinte exemplo. Vamos considerar uma caixa retangular com tampa. Essa informação aqui com tampa é bastante importante. Deve ser feita com 9 metros quadrados de papelão. Determine o volume máximo dessa caixa. Então, aqui eu fiz um esboço dessa caixa, certo? E vamos considerar três variáveis, x, y e z, como sendo o comprimento, a largura e a altura dessa caixa. Então, nós consideramos aqui x, y e z. As três dimensões aí consideradas em metro. Dessa forma, o volume da nossa caixa é dada por essa fórmula aqui. O volume é igual a x vezes y vezes z. É um paralelepípedo, o volume nós calculamos multiplicando as três dimensões. Dessa forma, o que nós observamos? Que a função volume depende das três variáveis x, y e z. Mas nós podemos expressar essa função v como sendo uma função apenas de x e y. De que forma? Usando a expressão ou a informação que foi dada de que nós precisamos utilizar 9 metros quadrados de papelão. O que significa isso? Significa que a área lateral, né, a área da superfície dessa caixa, deve ser 9 metros quadrados. Como que a gente calcula a área dessa superfície? Ou a área lateral dessa caixa? Nós devemos calcular a área de cada um desses retângulos, certo? E somar essas áreas. Por exemplo, essa base aqui tem área igual a x vezes y. Mas como essa caixa também tem tampa, então nós temos que considerar duas vezes essa área x vezes y. E assim, de forma análoga para as outras dimensões, ok? Para as outras áreas. Considerando, então, essa condição aqui de que a área lateral deve ser 9, nós conseguimos isolar z nessa equação, obtendo essa expressão para z. E então, substituindo na fórmula do volume, nós temos x vezes y vezes z, dada por essa expressão, obtendo, enfim, 9xy menos 2x quadrado y quadrado sobre 2x mais 2y. Como que a gente calcula máximo e mínimo de uma função de várias variáveis? Calculamos os pontos críticos, depois realizamos o teste da segunda derivada para verificar se é máximo ou se é mínimo. Então, calculando as derivadas parciais de primeira ordem da função v, nós temos essas duas expressões. E para que v seja máximo, né, já estamos falando que v é máximo, então ela possui um extremo, nós temos que encontrar um x e o y que anule essas duas derivadas, ou seja, x e y devem ser pontos críticos da nossa função v. Para que essas duas derivadas aqui sejam nulas, o que nós devemos ter? Bom, x mais y deve ser diferente de zero, porque está no denominador. Tanto y quanto x não podem ser zero, porque elas são dimensões de uma caixa. Portanto, para que ΔV, ΔX e ΔV, ΔY se anulem ao mesmo tempo, nós precisamos que essa expressão e essa expressão se anulem ao mesmo tempo.
que é exatamente esse sistema de equações aqui. Resolvendo esse sistema de equações, nós obtemos que x é igual a y, que é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3 meios. Da mesma forma, como x e y são dimensões de uma caixa, nós não podemos considerar o valor negativo. Então, nós temos x igual a y, que é igual a raiz quadrada de 3 meios, e substituindo x e y naquela expressão de z que nós obtivemos, nós encontramos que z também tem a dimensão raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, basta saber se esse ponto, raiz quadrada de 3 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2, é o máximo da nossa função v. E como que a gente verifica isso? Aplicando o teste da derivada segunda. Calculando ΔV, del2v, del x2, no ponto crítico que nós encontramos, nós obtemos menos raiz quadrada de 3 sobre 2, que é negativo. Ou seja, mais do que isso, é diferente de zero, certo? Mas a gente precisa aqui que seja negativo para que tenha um ponto de máximo. Basta verificar agora que o determinante jacobiano é diferente de zero. E aqui nós temos del2v, del x2, vezes del2v, del y2, menos del2v, del x, del y ao quadrado, aplicado no ponto crítico, é igual a 9 oitavos, que é diferente de zero. Isso implica, pelo teste da derivada segunda, que o ponto é de máximo. E qual é o valor do volume máximo que essa caixa pode ter? É quando nós temos essas dimensões, ou seja, nós temos um cubo de dimensões raiz quadrada de 3 sobre 2. E o valor máximo é multiplicar todas essas dimensões, nós temos 3 meios de raiz quadrada de 3 meios. Ok? Então, aplicando o teste da derivada segunda para encontrar o máximo da nossa função v. Nesse exemplo, nós acabamos de maximizar a função v igual a xyz com essa restrição, ou seja, essa era a condição de existência para aquela caixa. Nós tínhamos 9 metros quadrados para construir uma caixa que tinha o volume máximo. E nós, então, obtemos essa relação, ou essa condição, essa restrição nas variáveis. A partir de agora, nós vamos conhecer o método de Lagrange para maximizar ou minimizar uma função f de xyz, que está sujeita a uma restrição ou um vínculo da forma g de xyz igual a k. Vamos lá. O problema que nós temos agora é determinar os valores extremos de uma função f de xy sujeita a uma restrição g de xy igual a k. Vamos estudar primeiro o que acontece no plano, ou seja, quando nós temos apenas duas variáveis x e y. A ideia aqui é determinar quais são os valores extremos da nossa função f de xy sujeita a essa restrição. Mas o que é essa restrição? Essa restrição aqui nada mais é do que uma curva de nível da função g. Ou seja, sobre essa curva de nível da função g no nível k, qual é o máximo e qual é o mínimo da função f de xy? Então, essa é a ideia geométrica que nós temos. Olhando para esse desenho que nós trazemos aqui, em rosa, nós temos aqui as curvas de nível da função f. Então, aqui nós podemos ver, ó, f de xy igual a 11, 10, 9, 8, 7. E aqui nós temos a curva de nível g de xy igual a k, desenhada aqui em azul. Então, qual que é a ideia geométrica? A ideia geométrica é encontrar o maior nível da função f
de forma que essas curvas de nível da função f e da função g tenha uma interseção, certo? Então, só observando aqui, ó, se a gente considerar a curva de nível da função f no nível igual a 7, nós temos interseção com a função g. Só que existe um nível maior, que é o 8, no qual também possui interseção. E se a gente continuar analisando, vai chegar um momento em que a interseção da curva de nível da função g com a curva de nível da função f vai ter apenas um único ponto de interseção. E esse é o maior ponto nesse exemplo que nós estamos vendo de interseção da curva de uma curva de nível da função f com a curva de nível da função g específica. E nós vimos, quando nós estudamos lá o vetor gradiente de uma função, que o vetor gradiente da função f é perpendicular ou é ortogonal à curva de nível no ponto. Então, nesse caso, nós temos aqui que o gradiente da função f é ortogonal aqui a essa curva de nível da função g. E, da mesma forma, como nós temos no mesmo ponto, o gradiente da função g também é ortogonal à curva de nível em azul aí, claro, da função g igual a k. Dessa forma, o que nós concluímos? Que o gradiente da função f é paralelo ao gradiente da função g, certo? E dessa forma, nós temos o quê? Se um ponto x0, y0 é um extremo da função f, que está na curva de nível f de xy igual a c, então os gradientes de ambas as funções são paralelos. Se são paralelos, existe um lambda real, de forma que o gradiente da f é igual a lambda vezes o gradiente da g nesse ponto x0, y0. Esse lambda que existe aqui é chamado de multiplicador de Lagrange. E é ele que dá o nome do método dos multiplicadores de Lagrange. A ideia geométrica para funções de mais variáveis é análoga com a nossa acabamos de ver, e nós obtemos a mesma condição de paralelismo, ou seja, o gradiente da função f e da função g serão sempre paralelos, e dessa forma existe um lambda de tal forma que a gente pode relacionar esses dois gradientes. Então, indo mais a fundo no método dos multiplicadores de Lagrange, no que consiste esse método? Então, para determinar os valores máximo e mínimo de uma função f de x, y, z, aqui pode ter apenas duas variáveis ou mais de 3 variáveis, e que estão sujeitos a essa restrição aqui, ou seja, a essa curva de nível, supondo, né, que esses extremos existam, né, que o extremo da função f existe e que o gradiente da função g é um vetor não nulo. Então, qual que é o primeiro passo? Encontrar os valores de x, y, z e quantas variáveis existirem e de lambda, de forma que esse sistema esteja satisfeito. Ou seja, o gradiente da função f seja igual a lambda vezes o gradiente da função g, e g de x, y, z seja igual a k. Encontrados os valores de x, y, z, ou seja, os pontos que satisfazem esse sistema e os multiplicadores de Lagrange, nós vamos calcular f em todos os pontos x, y, z que satisfazem esse sistema, e o maior deles é o valor máximo e o menor deles é o valor mínimo da função f. Certo? Voltando àquele exemplo do início da aula, vamos considerar aquela caixa retangular com tampa e que deve ser feita com 9 metros quadrados de papelão. Qual é o volume máximo dessa caixa? Vamos resolver novamente esse exemplo, mas agora aplicando o método dos multiplicadores de Lagrange. Se x, y e z são o comprimento, largura e altura da caixa,
Nós queremos maximizar a função v de x, y, z, sujeita à restrição 2xy mais 2xz mais 2yz igual a 9. Ou seja, essa função aqui nós vamos chamar de função g e o k é igual a 9. Utilizando o método dos multiplicadores de Lagrange, o que nós queremos obter a princípio? Os valores de x, y, z e lambda, de forma que o gradiente da função v seja igual a lambda vezes o gradiente da função g, e g de x, y, z é igual a 9. Resolvendo esse sistema, na verdade, esse sistema vai nos dar essas equações. Derivada parcial de v em relação a x igual a lambda, derivada parcial de g em relação a x, derivada parcial de v em relação a y igual a lambda, derivada parcial de g em relação a y, analogamente para a variável z, e a própria restrição. Calculando todas essas derivadas aqui, nós obtemos o seguinte sistema de equações. Então, aqui nós temos, por exemplo, a primeira equação, que é derivada parcial de v em relação a x, é yz. Derivada parcial de gx em relação... Perdão, a derivada parcial de g em relação a x é 2y mais 2y. Fazendo esses cálculos para todas essas derivadas parciais, nós obtemos essas três primeiras equações, e aqui nós temos a restrição. Nessas três primeiras equações aqui, ó, nessa primeira eu vou multiplicar tudo por x. Então, nós vamos obter x, y, z igual a essa expressão. A segunda, multiplicamos tudo por y, e a terceira, multiplicamos tudo por z. Então, nós obtemos essas três primeiras equações aqui. Vamos observar o seguinte. Lambda, a primeira observação é que, primeiro de tudo, lambda deve ser diferente de zero. Por que lambda deve ser diferente de zero? Porque se lambda for zero, nós temos isso daqui igual a zero, igual a zero, igual a zero, né? Se lambda fosse zero, então nós teríamos yz igual a zero, xz igual a zero e xy igual a zero, e nós teríamos então 0, 0, 0, 2 vezes 0, mais 2 vezes 0, mais 2 vezes 0, que dá 0, que é diferente de 9. Então, por isso que nós devemos ter lambda diferente de 0. Olhando essas duas primeiras equações aqui, a princípio, iguala, nós temos xyz aqui e xyz aqui. Isso implica, então, que este membro é igual a este. Como lambda é diferente de zero, nós conseguimos simplificar e obtemos 2xy mais 2xz igual a 2xy mais 2yz, que implica que xz é igual a yz. Como z é diferente de zero, porque z é a dimensão de uma caixa e o volume é diferente de zero, então x é igual a y. Agora, se a gente considerar a segunda e a terceira equação, nós temos novamente xyz igual a xyz, igualamos os dois segundos membros, obtemos assim que xy é igual a xz, e como x também é diferente de zero, nós temos y igual a z. Então, por um lado, nós temos x igual a y e y igual a z. Conclusão, x é igual a y, que é igual a z. Considerando essas condições aqui na restrição do problema, ou seja, nessa quarta equação aqui, nós temos 2xy ao quadrado, perdão, 2x quadrado mais 2x quadrado mais 2x quadrado igual a 9, ou seja, x é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. E como x é igual a y igual a z, nós obtemos esses valores para o ponto de máximo,
que é o mesmo que nós encontramos na primeira resolução no início dessa aula, certo? Aqui eu deixo para vocês a referência que nós utilizamos para essa primeira parte da aula e nos vemos daqui a pouquinho.